Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:09, boa tarde. Nós estamos chegando, hoje é quarta-feira, hoje é dia 3 do mês de maio do ano de 2017. A você que nos acompanha através da net, o nosso muito obrigado. Você que está no difusoranews.com.br, é para nós um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência. Você que nos acompanha através do Facebook Difusora 560, nós estamos ao vivaço, em áudio e vídeo também no Facebook, né? Então, nosso muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, é para nós um prazer. E é claro, através dessas mídias que eu aqui citei, esse áudio mesmo terminando aqui o nosso bate-papo, ele fica exposto. Quem não teve a oportunidade de acompanhar agora, terá a oportunidade ao longo do dia, ou da semana, ou do mês, de voltar não só na entrevista de hoje, mas nas últimas que nós aqui também tivemos a oportunidade de realizar. Você tem acesso, tá bom? Então fique à vontade. A todos que têm feito aí essa visita posterior ao programa, o nosso muito obrigado. Aos que estão agora de forma ao vivo, sintonizados, sincronizados conosco através aí das mídias sociais, o nosso muito obrigado também. E você que está aí nos 560 kHz, é mais do que um prazer para nós podermos compartilhar desse espaço aqui através do radinho, né? Você que nos acompanha aqui em Patrocínio, cidades circunvizinhas, na região todinha, o nosso muito obrigado. Uma excelente tarde para todo mundo. O programa começa e hoje nós vamos tratar de um assunto bem específico e onde hoje, devido à atual conjuntura pela qual o Brasil vive, né? Muita gente está solicitando esse órgão. Vamos falar do Sebrae, vamos falar desse serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas e empresários aqui na nossa região, de forma especial na micro-região de Patrocínio. E para isso eu recebo com muito prazer para bater um papo conosco. Tinha um tempo que ele não vinha aqui, mas eu creio que é só porque a gente não tinha convidado, porque esse convidado está sempre conosco aqui. Meu amigo Renato Moreira, ele que é o coordenador na micro-região de Patrocínio aqui do Sebrae, está conosco e veio trazer uma notícia muito boa. Mas antes, Renato, boa tarde, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Zé, boa tarde aos ouvintes. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. De fato, é o que você falou, né? A micro-região é um pouco grande, são 12 municípios que nós somos responsáveis aqui, e eu estava até brincando com o Renato agora há pouco que eu tô quase que só pagando as minhas contas aqui no Patrocínio, porque o resto eu quase já não tô ficando aqui, apesar de nós termos toda uma equipe que nos ajuda. Às vezes a gente é demandado aí, a gente tem que estar fora, mas sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. E nós vamos falar de uma ação que o Sebrae está promovendo e que Patrocínio vai sediar aí este evento, que é a Semana do MEI. Eu não vou nem especificar o que é a sigla MEI, porque senão eu conto. Vou deixar para o Renato. Que semana é essa e que MEI é esse, Renato? Exatamente, Zé. O MEI, na verdade, é um microempreendedor individual, né? Eu acredito que já é uma figura jurídica, uma pessoa jurídica que já está bastante disseminada aí no nosso país, mas eu acho que nunca é tarde para a gente poder trazer maiores detalhes a respeito. Para quem não sabe, as empresas no país são classificadas por faturamento, né? Então hoje nós temos aí como primeiro passo aí para a pessoa se formalizar de uma forma menos burocrática, o chamado microempreendedor individual. Na verdade, hoje é aquele empreendedor que desenvolve a sua atividade, que tem um faturamento de até R$60 mil ao ano. Então, acima dele, depois nós temos as microempresas, que tem um faturamento de 0 até 360 mil, acima as pequenas empresas de 0 até 3.600.000 e acima dessas pequenas empresas as médias e as grandes, e assim sucessivamente, né? E aí eu não sei se todos sabem, mas eu até, antes de vir para a entrevista, eu levantei a informação atualizada. No país nós temos aí aproximadamente 9 milhões de empreendedores individuais. Estamos aí, com certeza, já quase equiparando ao número total de micro e pequenas empresas que nós temos no país. E aqui em Patrocínio nós temos hoje, informação atualizada, 1.760 microempreendedores individuais formalizados. Quer dizer, é extremamente representativa essa classe de empresários, de empreendedores na nossa cidade. E o Sebrae, de uma forma geral, a gente está promovendo a Semana do Microempreendedor Individual. O que é essa Semana do Microempreendedor Individual? Exatamente, qual que é o objetivo dela? Exato, de uma forma simples, não é nada mais do que a gente já faz no nosso dia a dia. Mas o que nós pensamos? Vamos promover uma semana de capacitação, uma semana de repasse de informação de uma forma mais efetiva? Como assim? Vamos trabalhar durante 3 dias, manhã, tarde e noite, aqui em Patrocínio, dias 9, 10 e 11, nós bolamos uma programação específica para o microempreendedor individual. Então é importante a todos os ouvintes
que entendam que esse evento é um evento específico para os empreendedores individuais. Então ele não é um evento para o microempresário, não é um evento para o empresário dono de uma pequena empresa, porque as informações que vão ser passadas, elas vão ser destinadas a este público específico, que normalmente é um público um pouco mais carente de informações, está começando o seu negócio, ou até já tem há algum tempo, mas o nível ainda é muito básico de informações. Então é para esse público que nós estamos destinando esse evento de 3 dias. Para quem ainda não aderiu, mas tem vontade, anseia de repente se tornar um, também pode? Pode, perfeitamente. Importante você estar colocando, porque é hoje a forma menos burocrática daquele empreendedor formalizar a sua empresa. Qual que é a necessidade da formalização? Primeiro, ele está legal com o seu município, ele tem um alvará de funcionamento, ele poder emitir uma nota fiscal, que hoje, muitos empreendedores perdem negócio, perdem serviço, às vezes não conseguem vender uma mercadoria porque não pode emitir uma nota fiscal. A partir do momento que ele se torna um empreendedor individual, ele pode sim emitir uma nota fiscal, participar de uma licitação pública, ele vai ser um empresário como qualquer outro. E hoje é extremamente fácil e simples. Primeiro, ele não tem a necessidade de ter o contador para poder fazer isso para ele, e ele faz tudo pela internet. O Sebrae faz isso de forma gratuita para ele. O que a gente sempre coloca, antes de tomar qualquer atitude de formalização, procura o Sebrae para a gente poder orientar primeiro se a atividade que ele desenvolve, ele pode ser formalizado, né? Porque existem uma gama de quase 500 atividades que podem se formalizar, mas uma ou outra ainda não está regulamentada para ser formalizada enquanto MEI. Tem também a questão da legislação municipal, às vezes tem atividades que são regulamentadas pelo empreendedor individual, mas dentro do município tem uma legislação específica que proíbe que esse tipo de negócio tenha um CNPJ. Então tem algumas particularidades que é importante que o empreendedor tenha consciência antes de tomar a decisão de formalizar. Tendo essa consciência e passando todas as informações, no momento da nossa conversa lá no Sebrae, a gente já faz a formalização em menos de 5 minutos, ele já sai com o CNPJ dele, e aí, a partir de então, ele já está apto a poder desenvolver suas atividades. E ele sai da ilegalidade. E ele sai da ilegalidade, passa a ter benefícios do INSS, que é fundamental. Então, hoje tem muito empreendedor que está trabalhando aí, mas não tem nenhum tipo de benefício, não vai poder se aposentar depois se ele não contribui para o INSS. A partir do momento que ele se formaliza, ele vai ter a contribuição mensal já inserida dentro da taxa que ele tem que pagar por mês para ter o CNPJ. Então hoje, informações atualizadas. Para ele ter um CNPJ, se ele for um comerciante, ele vai pagar R$ 47,85, sendo que desses R$ 47,85, R$ 46,85 é referente ao INSS dele. R$1 referente ao ICMS, que é o imposto estadual. Se ele for um prestador de serviço, acrescenta-se mais R$5, que é o imposto municipal. Ele pagaria aí em torno de R$ 51,85 por mês. Se ele desenvolver os dois, tanto o comércio quanto o serviço, ele vai pagar R$ 52,85 por mês. Esse valor ele é atualizado anualmente conforme o aumento do salário mínimo, porque é percentual. 5% do salário mínimo referente ao INSS. Então hoje, tendo em vista o atual salário que nós temos, ele vai pagar aí no máximo R$ 52,85 se ele for prestador de serviço e comerciante de algum produto. Tá certo. Ô, Renato, deixa eu aproveitar essa deixa sua aí para fazer uma pergunta que eu sei que muita gente pode ter e talvez não tenha feito. No sentido, uma pessoa que já é assalariada numa empresa, mas ela presta serviço numa outra área e ela gostaria de criar, ela pode ser também um microempreendedor individual? Pode, perfeitamente. Hoje, os únicos profissionais que não podem ser empreendedores individuais são os funcionários públicos, né? As pessoas que têm hoje cargos públicos, elas não podem, por lei, ter uma empresa. Mas hoje, por exemplo, você trabalha aqui na rádio, tem o seu salário aqui na rádio, tem a sua carteira assinada, mas tem a sua empresa por fora, uma empresa de eventos, alguma coisa, isso pode. Você pode, perfeitamente. Você vai fazer a contribuição normalmente. O que não vai acontecer é contabilizar para o seu INSS os dois valores que são pagos, que é referente. Mas são pagos os dois valores. São pagos os dois valores. A empresa que você já tem a carteira assinada, ela já vai recolher o seu INSS também por força de lei, e você, para ter o seu CNPJ, também vai pagar o valor ali de R$ 47,85, sendo que no momento da aposentadoria você não vai ter o somatório desses dois valores. Só vai contar um. Só vai contar um, exatamente. Você pode também, por opção, fazer uma contribuição a mais. Ah, Renato, eu não quero me aposentar somente com o salário mínimo. Eu posso ir direto ao INSS e pagar um boleto a mais, um valor a mais, para que eu possa aposentar com um valor acima do salário mínimo, que hoje é a base para o empreendedor individual. Tá certo. E a pessoa que quer, de repente, adentrar no MEI, Renato,
Como é que funciona? A qualquer momento ela pode procurar o Sebrae, de repente ela comercializa ali com a vizinhança pizza ou pastel, algum tipo de mercadoria, e ela quer sair da ilegalidade, emitir nota fiscal, recibo e tal, tá tudo certinho. Qual que é o primeiro passo? Perfeitamente. Primeiro passo, procurar o Sebrae. Procura o Sebrae, a gente vai dar toda a orientação necessária para que ele saiba exatamente os passos que ele tem que dar. E ali, no momento, ele vai tomar a decisão. A formalização é a melhor opção para ele? Se for, a gente já formaliza ele na hora, sem nenhum custo, sem nenhum tipo de burocracia. A gente já emite todos os boletinhos para ele pagar e já faz, inclusive, depois de um ano, a declaração anual que ele precisa fazer, que é a declaração do faturamento bruto. Tudo pelo Sebrae? Tudo pelo Sebrae. Ele, assim, teoricamente, Zé, ele nem precisaria do Sebrae, porque qualquer um pode acessar o site e fazer lá pelo sistema. Agora, o Sebrae ele é a instituição parceira para orientar. Muitas pessoas têm ido ao Sebrae, por quê? Porque tomaram a decisão, fizeram o processo sem saber o que estavam fazendo. E agora, depois de um certo tempo, por exemplo, a gente vemos casos lá de pessoas que formalizaram a empresa tem 3 anos e nem sabiam que estavam formalizados, nunca pagaram nenhum boleto. Isso é preocupante, por quê? Porque ele está com uma dívida ativa na União. Então é o seguinte, a partir do momento que você abre uma empresa, se você não desenvolve as atividades, você precisa fechar ela. Por quê? Porque senão você está gerando aquela dívida. E aquela dívida não tem como o que fazer, tem que pagar. Então hoje a gente está percebendo aí que tem pessoas com dívidas altas, tem 5, Criaram sem saber. Criaram sem saber, porque não buscaram uma orientação, e aí hoje estão com uma dívida ativa aí de 5, 6, 7 mil reais, e que não tem o que fazer, precisa pagar, porque senão ele pode ter problema no seu CPF posteriormente. Então, primeiro passo, procura o Sebrae, a gente vai fazer essa orientação, não tem nenhum custo para o empreendedor, é totalmente gratuito. O Sebrae funciona de 8 às 18 horas aqui em Patrocínio, atendimento em período integral, qualquer hora que ele chegar lá, ele vai ser atendido. Inclusive na hora do almoço? Inclusive na hora do almoço. A gente eu sei que é um horário que muita gente pode aproveitar para poder estar indo lá. Então hoje nós temos uma equipe que reveza para que de fato a gente tenha o Sebrae aberto das 8 às 18, seja por telefone, seja presencial, seja pelo 0800. É só entrar em contato conosco. Ah, eu não posso ir naquele horário? Então agenda um horário para que a gente possa. Pode, ele pode agendar um horário também, que nós vamos estar à disposição para atender no horário que ele agendar. O agendamento para a gente até prefere. Por quê? Porque a gente vai se preparar para atender aquele empreendedor e ele já vai chegar com o horário bloqueado e lá a gente já vai estar à disposição para poder atendê-lo. Se ele chegar sem o agendamento, ele pode ter que esperar um pouquinho, porque às vezes tem alguém na fila ou alguém está sendo atendido e tem que aguardar. Se ele entra em contato e agenda, fica mais fácil para a gente poder atender depois. Qual que é o telefone, tanto o telefone fixo do local e o 0800? O telefone fixo do Sebrae aqui 3832-4315 e o 0800 do Sebrae, que é gratuito, 0800 570 0800. Basta ligar e agendar. Basta ligar e agendar. Tá certo. Agora, com relação à semana do MEI, Renato, o que está sendo preparado por você? Qual que é a programação e aonde vai acontecer essa programação que você está organizando? Muito bom. A semana vai acontecer na Associação Comercial e na CDL, que são nossos grandes parceiros aí, juntamente com a Copa Crédito, o Sindicato dos Contadores também, que está sendo parceiro dessa nossa jornada. Os Correios também, porque o Correio hoje tem uma opção importante de e-commerce, quer dizer, para quem quer comercializar e trabalhar aí com o sistema de vendas pela internet. E o Correio hoje tem toda uma sistemática para poder enviar essas mercadorias, então o Correio também é o nosso grande parceiro. Zé, nós vamos estar realizando esse evento nos dias 9, 10 e 11, manhã, tarde e noite. Então, para ser um pouco mais breve aí, nós vamos trabalhar as seguintes temáticas. Saiba se está lucrando com o seu negócio e faça o dinheiro render mais. Algumas oficinas, como ser MEI na prática, quais são as opções, quais são as burocracias que você precisa, os trâmites legais para você fazer uma boa gestão do negócio, como que você faz essa gestão da sua empresa no dia a dia, né? Nós vamos estar realizando uma palestra no dia 9 à noite, a palestra O Grande Vendedor, com o palestrante Rodrigo Moreira, isso no dia 9. No dia 10, às 8 horas da manhã, nós vamos ter um café com o Sebrae falando um pouco sobre mídias digitais. Aprenda a interagir com o seu público e alcançar mais clientes. Hoje tem crescido muito essa linha. Tem crescido muito, por isso que nós estamos trazendo essa temática. Por quê? Nós temos hoje instrumentos, ferramentas gratuitas na internet que ajudam muito o empresário a poder comercializar e aumentar os seus mercados. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre Facebook, a gente vai falar um pouco sobre Twitter, a gente vai falar um pouco sobre Instagram, mas
como ferramentas de trabalho, né? Não só como uma questão social, de você ficar lá tendo diversão, né? etc., que é o que muita gente faz. Mas pouca gente sabe que essas ferramentas têm opções exclusivas para você tratar isso de uma forma como marketing digital muito importante. Então a gente vai dar uma temática importante aí para esses empreendedores a trabalharem dessa forma. Vamos falar um pouco também sobre como administrar um bar e restaurante. Por quê? Porque são opções de negócio que hoje, enquanto empreendedores individuais, as pessoas mais formalizam hoje, é um bar, uma lanchonete, um restaurante. Nós vamos falar um pouco também ainda no dia 10, como administrar uma loja de roupas, que também é aí dentro das pesquisas que nós fazemos, cerca de 50% a 60% das pessoas que formalizam um negócio hoje, formalizam ou uma loja de roupas, ou um bar, ou uma lanchonete. Isso no dia 10 ainda, também às 19 horas, uma oficina também, novamente, como ser MEI na prática, e aí com a presença do Procon, que é um grande parceiro que nós temos também. Tivemos um alinhamento muito importante lá no Procon, que vai ser nosso parceiro a partir de agora em todos os eventos que nós promovemos, e consequente também, todo evento que o Procon for promover, o Sebrae também vai estar junto. Por quê? A partir do momento que o empresário ele se formaliza e ele tem o trâmite aí do seu dia a dia, ele tem que estar sabendo o que é legal e o que não é legal. Ele tem que saber os direitos do consumidor. Tem que saber os direitos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Então essa aproximação é importante porque o empresário, para ele evitar problemas, ele primeiro precisa fazer uma boa gestão. Se ele tem conhecimento da legislação e faz uma boa gestão, a chance dele ter sucesso é muito grande. Então a gente vai ter aí essa participação do Procon, vamos ter também, estamos tentando aí fechar parceria com o INSS para ir lá, para falar um pouquinho também, porque é importante eles terem conhecimento. E já finalizando, partindo para o dia 11, o último dia, nós vamos ter na parte da manhã uma palestra como é que se administra um salão de beleza, que também dentro das pesquisas que nós fizemos, mostram que grande parte das formalizações estão dentro desse segmento de negócio. A gente vê pelas portas abrindo aí pelos bairros da cidade, né? Exatamente, já na parte da tarde nós vamos fazer uma oficina SEI, Controlar Meu Dinheiro, que é um ponto crítico e crucial aí para o sucesso das pessoas. Como é que se controla o seu dinheiro? Né? Quer dizer, ter um negócio, mas você não controlar suas finanças, existe uma grande chance de você se dar mal. Quer dizer, e aí? Eu tô ganhando mesmo dinheiro ou não tô ganhando? Tem gente que à medida que chega já sai, né? Exato. Fica menos de 2 anos e já tem que fechar o negócio. Por quê? Porque é totalmente descontrolado. E às vezes técnicas simples, algumas noções simples que a gente passa, já ajuda esse empreendedor a organizar bem suas finanças. E finalizando o evento no dia 11 à noite, a partir das 19 horas, nós vamos fazer uma palestra como vender com segurança e reduzir a inadimplência. Que infelizmente é um dos pontos chaves hoje que a gente percebe, que a gente vê os comerciantes reclamando, é da inadimplência. Mas inadimplência, um pouco da culpa desse processo é do próprio empresário, que não faz um bom cadastro do cliente, não faz uma boa análise se esse cliente é bom ou não e quer vender a qualquer custo. Você entra inclusive no processo de gestão, né? Exatamente, isso é um processo de gestão. Então dá pra gente poder mitigar, diminuir esses problemas com algumas dicas simples para você reduzir essa inadimplência. Existem ferramentas hoje fundamentais para ajudar o empresário. Aí muitos me falam, Renato, mas isso é uma questão quase que cultural, a cidade é pequena, a gente está vendendo ainda na notinha, mas então a gente precisa mudar essa cultura, porque se a gente não mudar essa cultura, a gente vai continuar no mesmo problema. Então é um pouco disso que a gente vai trabalhar com esses empreendedores individuais. Eu falo meio muito, Zé, então assim, já finalizando, eu até converso um pouco muito, então eu tenho que tomar um certo cuidado, aí você vai me falando a respeito do tempo. Primeiro, as ações são pontuais, a gente vai procurar ser bem objetivo e começar na hora e terminar na hora, porque todo mundo tem os afazeres aí. Exatamente. O empreendedor individual depende da sua força de trabalho, então ele não tem às vezes uma equipe para poder fazer a empresa funcionar sem ele estar lá dentro. Então a gente pede para que se cumpra os horários, entrem em contato conosco, acessem pelo site do Sebrae, essa programação está toda disponível. Qual que é o site? www.sebraemg.com.br, acessar a semana do MEI e procurar por patrocínio, ele vai conseguir ter acesso a toda essa programação com os horários. Procurem chegar na hora, porque a gente vai prezar pelo horário, tanto do início quanto do término, para não tomar o tempo desses empreendedores que dependem da sua própria força de trabalho. E no caso, Renato, a pessoa tem que passar por todas as etapas, tem que participar de todos os momentos, ou pode, não, eu quero simplesmente saber como é que funciona a questão das mídias e tal. Exatamente. Pode participar de um único momento? Pode participar de um único momento, ele tá disponível para participar de todos os eventos, como somente um. Eu só tenho interesse nas mídias, não tem problema, ele vai lá, faz a inscrição dele, ou se não, entra em contato conosco para fazer uma inscrição prévia. 4315? 4315 ou
0800 570 0800, ou até pelo próprio site do Sebrae ele pode se inscrever. É importante ele fazer a inscrição antes, porque as inscrições são limitadas. Então corre o risco às vezes dele ir sem a inscrição e não conseguir vaga para poder participar. Mas a gente dá um jeitinho lá e consegue colocar a pessoa. Mas a gente pede só para nível de organização e a gente tem uma dimensão de quantas pessoas vão participar. Tá certo. A região também está aberta, é só para patrocínio? Toda a região aberta. Pessoas do Serra do Salitre, Guimarães, Cruzeiro, podem também participar? Podem, perfeitamente. Obrigado pela dica, né? A gente sabe do alcance da difusora. Esse é o evento, não é um evento de patrocínio. Lembrando que nós estamos em patrocínio, mas nós atendemos 12 cidades aqui. Então, ou seja, Serra do Salitre, Guimarães, Cruzeiro da Fortaleza, Coromandel, Monte Carmelo, Iraí, todas essas cidades ao redor podem participar, podem fazer suas inscrições. Qual é o valor da inscrição? Totalmente gratuito, Zé, que é o melhor de tudo, né? Tá não certo. Tem custo. Renato, eu lamentavelmente não tenho mais tempo. Muito obrigado por ter estado aqui. Sucesso para você e toda a equipe do Sebrae, que eu sei que se empenham para realizar, inclusive essa semana do MEI. Mas falando de todos os eventos que vocês aqui estão juntos. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para as próximas informações. 12:30, vem aí o Jornal da Itatiaia. A todos um abraço, boa tarde, obrigado pelo carinho da audiência.